Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? A gente está começando aqui, de novo, mais uma edição do programa Opinião na TV Pantanal, canal 22, Rede TV, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Como vão as coisas? Como foi teu dia? Como está sendo o seu dia? Afinal de contas, um dia não acabou ainda, tem muita coisa que pode acontecer. Eu espero que, se tiver acontecer alguma coisa, que seja coisa boa. A você, sua família, a você que nos assiste em qualquer canto, você que também já está ligado aí pelas redes sociais, você que assiste ao Opinião pela página da TV Pantanal no Facebook e também pelo www.gazetadigital.com.br. Obrigado pela companhia, pela sintonia, pela audiência. E você que que acompanha sempre aqui, nos prestigia, a gente agradece de coração mesmo, porque afinal de contas é você a razão principal aqui do nosso trabalho, por isso que estamos todas as noites aqui ao vivo. E a sua participação é sempre bem-vinda. Hoje vamos falar de saúde pública, não é? O governo do estado instalou ali na Arena Pantanal uma central de triagem. Hoje teve a sua primeira experiência de atendimento ao público, não é? Para isso está aqui a postos a secretária adjunta de Unidades Hospitalares do Estado, a Caroline Dobbs. Ela que é uma das coordenadoras dessa central de triagem ali na Arena Pantanal, já está a postos aqui. Daqui a pouquinho a gente já vai abrir aqui a entrevista com ela. Antes, porém, Lourenberg Alves, satisfação e uma honra tê-lo de volta, de novo aqui. A honra é toda minha, meu amigo Paulo Coelho, boa noite e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, que são a razão maior do nosso programa. Então, assim, você, se tiver alguma pergunta a fazer aqui, a Caroline, que é uma das responsáveis por essa central de triagem, porque hoje foi assim, muita correria, a gente viu já hoje, até pela manhãzinha, ao vivo, lá no Notícia de Frente, na TV Vila Real, a gente estava com o repórter ao vivo lá, mostrando como estava sendo, né, o início do trabalho. E o que foi durante todo o dia, o que aconteceu, a gente vai saber agora com a Patrícia. Patrícia é a outra colega que lá da Santa Casa, que também está aqui no estúdio, mas quem está aqui é a Caroline. Caroline, boa noite, bom tê-la aqui conosco. Obrigada. Boa noite a todos. Antes de a gente trazer imagens, inclusive, do que foi hoje lá, não é? Eu queria já pegar a sua posição inicial desses primeiros movimentos, né, verificados no dia de hoje. Hoje pela manhãzinha a gente observava ali uma fila enorme, gente que chegou meia-noite, gente que chegou ontem, né? Desde ontem, já no desespero de ter o atendimento. Mas, enfim, como foi esse atendimento até o fim do período de hoje? Bom, boa noite a todos. O que a gente percebe como equipe de Secretaria de Saúde é que há uma grande ansiedade das pessoas em busca de atendimento, né? As pessoas elas procuram por um ponto de orientação, pelo menos, né? Por um lugar onde elas possam ser atendidas, ouvidas, né? Buscam um atendimento médico, algum auxílio nesse momento de tanta angústia. É uma doença nova, em cada pessoa ela se comporta de uma maneira diferente, né? É difícil a gente estabelecer parâmetros, mas o governo do estado, com essa iniciativa, ele veio tentar trazer algo a mais para a população. Esse é um tipo de atendimento que ele é de competência primária dos municípios, mas o governo do estado se sentiu no dever de oferecer esse apoio nesse momento de angústia, né? Essa pandemia ela atinge a todos de diferentes formas, independentemente de classe social, e a gente se sente na obrigação, como governo, como Secretaria de Saúde, de oferecer algo em que as pessoas possam procurar, né, de maneira irrestrita e ter ali o que elas precisam. Então, hoje nós tivemos ali a distribuição de senha logo pela manhã. Eram 400 senhas hoje, porque nós estamos ali em processo de treinamento de equipe, em testagem de sistemas e tudo mais, e a gente preza pela qualidade do atendimento ao cidadão. Ok. Lourenberg, boa noite. Seja bem-vindo aqui à conversa, por favor. Bom, secretária adjunta, antes de mais nada, eu quero registrar aqui, nós queremos registrar a alegria de contar com a sua presença aqui nesse nosso bate-papo, que na verdade é um bate-papo mesmo, até para ajudar, para contribuir com o conjunto de telespectadores que temos. Por falar nisso, secretária, a senhora poderia descrever qual é o número de médicos que tem nesse centro de triagem
qual é o número, por exemplo, de testes à disposição do centro de triagem, porque eu fiquei sabendo, e aí, por favor, me corrija, se o número que eu tenho está certo ou errado, que o governo do estado está encaminhando a cada um dos municípios um montante de 300 mil testes rápidos. Isso, é isso mesmo? Isso mesmo. Tá? E ali a nossa unidade, a gente tem uma expectativa de atendimento de 36 mil pessoas ao longo de 60 dias e teremos teste rápido para todos aqueles que procurarem a arena, tá? De forma irrestrita. A gente construiu um fluxo ali que quem entra, ele é recepcionado, acolhido, tá? Ele passa por uma triagem, ele vai para a testagem, passa por uma análise clínica médica e dali, sendo confirmado o diagnóstico, tanto pelo teste quanto pelo médico, ele recebe o kit que a Secretaria de Estado está disponibilizando. Eu queria ouvi-la a respeito de um ponto, mas antes de mais nada, eu gostaria de perguntar à senhora. A senhora esteve à frente, lá no mês de janeiro, do Hospital Regional de Rondonópolis, durante um pequeno período de tempo. É real? Eu fui diretora do Hospital Regional de Rondonópolis por um ano. Ah, por um ano. Por um ano. Quer dizer, o eu 2019 assumi todo. no dia 2 de janeiro de 2019. Portanto, a minha pergunta tem razão de ser, porque eu estou diante de alguém com uma experiência muito significativa para responder uma indagação que eu tenho, que surgiu exatamente de uma conversa que nós tivemos com um médico aqui, na nossa bancada, no nosso programa. Ele elogiou, a princípio elogiou, a iniciativa do governo do estado de criar esse centro de triagem. Porém, ele alertou que iria acontecer uma aglomeração ali, porque é apenas um único local. E, de fato, hoje aconteceu uma aglomeração. Tinha uma fila quilométrica, um em cima do outro. E ele advogou de que deveria abrir, ao invés de um centro apenas, mais 5, 6 espalhados pelos bairros da cidade. Qual é a opinião da senhora a respeito disso? Eu vou dar o nome do médico, que é o presidente do Sindicato dos Médicos, um dos diretores do Sindimed, que esteve aqui anteontem, né, aqui nessa bancada, falando conosco aqui, que é o Adeildo Lucena. É isso mesmo, né? Isso, falando isso. Desse mesmo aí. Ele também citou justamente essa questão aí, que o certo talvez seria descentralizar para os bairros aí esse tipo de atendimento. Bom, eu não sei qual é todo o escopo de ampliação dessa ação do governo do estado, né? Como equipe, a gente discutiu nesse momento algo para se fazer agora e um alcance imediato, né? Certamente, se houver necessidade, né? Uma grande necessidade, o secretário e o governador irão avaliar isso. Isso é uma decisão do alto comando do governo, né? Eu não sei te passar esse posicionamento agora, tá? Mas lá na Arena, a gente tem todos os dias, ao final de um período, se reunido para ver quais são os pontos de melhoria para o atendimento que a gente oferece. E de mais a mais, assim, não é? Tem o fator que, como a Caroline disse aqui, logo na abertura, essa teria que ser pelo menos uma responsabilidade dos municípios. Aí aqui, estamos falando da capital, teria que ser uma responsabilidade da Prefeitura de Cuiabá, né? De estar pelo menos sendo parceira no advento aí desse trabalho de triagem ali na Arena Pantanal. Por exemplo, a descentralização poderia partir, a partir desse momento, do município, né? Levar isso lá para o PA90, para o CPA, enfim, e ajudar, porque tem muitas mães aí que não tem com quem deixar as crianças, por exemplo. Além do que, fica mais perto da residência, mais fácil de agilizar, não é? E evita até aglomeração. Caroline, secretária adjunta aí das unidades hospitalares, temos um vídeo aqui de hoje, eu estava falando no começo que a gente, lá na Gazeta, na TV Vila Real, a gente entrou ao vivo com participação do Bruno, no repórter Bruno, lá da Arena Pantanal, e a gente recebeu aqui também, no Opinião, um vídeo, e eu queria que você acompanhasse com a gente sobre o atendimento lá. Daqui a pouco tem outro vídeo também, que é do atendimento propriamente, mas eu queria... foi um usuário aí que mandou pra gente aqui um vídeo, vamos acompanhar aqui.
Pode aumentar mais vagas, gurizada sem dinheiro. Entendeu? Pode mais rápido. Vira aqui. Olha o caos que tá, hein, velho. Essa, mano. Onde é? Lá pelo... Agora regular lá pelo... É lá pelo Cisque, né? Meu caos. Não entrou aí, não liberou o portão ainda, né? Agora no céu ali. Agora olhar lá por dentro. Bom, a população viu nessa iniciativa do governo do estado aí a oportunidade de procurar o serviço para se diagnosticar, enfim, uma espécie de socorro. E aí foi muita gente mesmo, a gente viu aí filas, não é, antes da abertura do atendimento. Essa fila e esse, aspas, desespero, não é, das pessoas em procurar o serviço, a que se deve na sua avaliação? Houve precipitação das pessoas, enfim, como que a senhora avalia isso aí? Bom, tudo que é novidade atrai o público, né? Algumas pessoas vão ali mesmo porque precisam, outras nós percebemos que foram ali por curiosidade, né? Mas a gente está procurando desenvolver métodos ali que a gente possa oferecer o maior conforto para as pessoas que vêm procurar. Procurar demarcar certinho um número ali na calçada antes delas acessarem, ou estudar alguma outra forma de receber isso dentro da arena. O que eu percebi ali que, em que pese a fila estivesse grande, o corpo de bombeiros que está tomando conta dando suporte, ele se preocupou com a segurança das pessoas, quem precisou de algum tipo de orientação teve. Né? Você vê que as pessoas estavam espaçadas num determinado local ali, até fazendo a curva ali no AECIM, porque eles tomaram cuidado de orientar para que as pessoas mantessem um distanciamento. Então, acho que à medida que o atendimento ele for sendo, que as pessoas verem que há uma continuidade, que elas podem acessar ali de uma forma tranquila e entenderem o propósito do projeto, né? As coisas vão se normalizando, a ansiedade da população vai diminuindo e isso aí vai sendo incorporado numa rotina. As pessoas sabiam que ali teria, que no dia de hoje, por dia, teria um limite, né? E por senha, inclusive, 400 senhas, não é? Ou 400 pessoas a serem atendidas. Entretanto, o número de pessoas que procuraram é bem maior, não é? E aí fica aquela coisa, né? O que dizer para aqueles que estão voltando com a mão atrás, outra na frente, sem o atendimento devido, né? É algo já esperado por vocês? O que dizer nesse momento aí? Ó, gente, infelizmente, o que temos para oferecer é isso, por enquanto. O local que a gente preparou, ele abarca 200 pessoas por período. São em 4 períodos, de 3 períodos de 4 horas, e em cada período a gente recebe na arena 200 pessoas. Né? Foi assim o máximo de espaço que a gente conseguiu ali aproveitar para oferecer o atendimento necessário para o tratamento precoce, né? Que é o objetivo do projeto. Além disso, as pessoas podem procurar as unidades básicas de saúde, as policlínicas, as UPAs do município. Várzea Grande é um município que também está oferecendo esse tipo de tratamento. Né? Eu não sei como isso está se comportando ainda no município de Cuiabá. Embora não tenha uma central de triagem lá, né? Mas há um protocolo seguido, né, dentro de cada unidade, né, que já tem um atendimento normal de saúde, né? Hoje, ao final do período, não é, desse primeiro dia de atendimento ao público, ao contrário daquilo que se temia muito, de tumulto, não é, de pessoas aglomeradas, chegou ali na metade da tarde de hoje, já não tinha essa aglomeração, pelo menos é o que mostra um vídeo que a gente tem, inclusive da própria organização lá dessa central de triagem. Eu queria pedir para a produção, vamos colocar esse vídeo aí também, mostrando aí como foi o final do atendimento hoje lá na Arena Pantanal.
2h da tarde e o fluxo de pacientes correu muito bem. Ainda temos 1 hora para atender. E olha como andou o atendimento dos 200 pacientes do segundo período. Então estamos indo muito bem. Você viu ali que não tinha gente em pé, todo mundo sentado, não tinha aglomeração também. E assim foi nos outros períodos também? Assim foram nos outros períodos. Ali todo aquele espaço ali da recepção, estavam organizadas as cadeiras, num espaço adequado, em número suficiente para receber 200 pessoas. E elas vão sendo guiadas para os outros níveis de atendimento da mesma forma e com a mesma metodologia. Chama senha, a pessoa é orientada aí para o próximo passo e é um fluxo único, não há circulação de pessoas. Quem entra, ele cumpre com todas as etapas e de lá ele pega o medicamento, caso seja receitado pelo médico, ou ele vai embora, todos no mesmo fluxo. Fremberg, eu tenho 2 minutos aí para uma pergunta e resposta nesses 2 minutos aí, por favor. É bem rápido, secretária. A senhora falava numa resposta anterior de que algumas pessoas chegaram até o centro por questões de curiosidade ou de outras coisas. Eu pergunto à senhora, não faltou maior comunicação por parte do governo do estado a respeito desse centro de triagem? Eu vou dar um exemplo só para a senhora. Eu vi em sites local de que o governador tinha dito em uma emissora de rádio dizendo que iria atender 600 pessoas. No entanto, o número de fichas foram 400. Não faltou uma certa comunicação por parte do governo do estado para esse conjunto de pessoas? Olha, eu não acompanhei da noite de ontem para o dia de hoje, né? Qual foi a reverberação de alguma decisão, porque nós estávamos ali planejando para que tudo pudesse acontecer hoje, né? Sempre, né, é preciso se comunicar da forma mais ampla possível. Eu não sei te dizer, te mensurar se houve uma comunicação eficiente ou não. Tá? Mas, de qualquer forma, qualquer quantidade de pessoas que comparecer à arena, que realmente não precise, ela vai estar deixando alguém de fora. Alguém que realmente possa precisar e que estava um pouquinho mais ali na fila, que mais 10 ela poderia ter sido atendida. Né? Não foi muito isso. Né? O que a gente percebe, assim, quando você vê alguém falar assim para você, olha, eu vim aqui acompanhar minha esposa, e você olha assim que eles poderiam estar sozinhos, fala, puxa, será que alguém que realmente não precisasse poderia ter entrado? Então a gente pede que nesse momento as pessoas acessem esse serviço, né, essa oportunidade com bastante consciência. O projeto vai funcionar por 60 dias, conseguiremos alcançar 36 mil pessoas, haverá espaço para todos que precisarem ser atendidos. Tá aí, portanto, e fica aí, são 60 dias que teremos esse serviço disponibilizado aí. Ainda há tempo, partindo do princípio dessa proposta aí da descentralização, de governo e prefeitura, no caso de Cuiabá, governo e prefeitura, no caso de Várzea Grande, se unirem, de repente pode levar isso para os bairros aí com o apoio da prefeitura e aumentar, inclusive, o número de pessoas a serem atendidas, não é? E evitar essa frustração de gente que foi lá hoje e acabou não tendo o atendimento porque havia um limite aí de pessoas a serem atendidas. Opinião dá um tempinho só e volta já já com mais informações sobre essa central de triagem com a secretária adjunta de Unidades Hospitalares do Estado, Caroline Dobbs, aqui com você nesta noite. Enquanto isso, você pode mandar a sua pergunta, se houver, 99932-2529. A gente volta já já. Estamos de volta aqui apresentando opinião, hoje recebendo aqui a secretária adjunta de Unidades Hospitalares do Estado de Mato Grosso, a secretária que está aqui ao nosso lado, que é a Caroline Dobbs. A gente falava aqui antes sobre essa questão toda aí do atendimento hoje, vai continuar falando sobre isso, só que antes eu preciso chamar a sua atenção, você que está aí nos assistindo, para o que temos de mais importante nesse momento, no www.gazetadigital.com.br. Lorenberg, olha só essa notícia aí, ó. Você que acompanha com muita atenção os números da Covid no estado. Mais de 2.000 casos de contágio e 24 mortes são notificadas em 24 horas. A Secretaria de Estado de Saúde publicou o boletim epidemiológico no início da noite desta quinta-feira,
apontando que foram notificados mais de 2.000 novos casos de contágio e 24 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com a atualização desta quinta-feira, Mato Grosso passa a completar 1.498 óbitos por conta dessa maldita doença. Além disso, desde o início da pandemia, já foram registrados pouco mais de 41 mil casos de contágio. Está aí no Gazeta Digital, que também tem esse destaque aí, ó. Pedido de vista adia julgamento que pode caçar deputado. O pedido de vista adiou o julgamento do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, TRE, que poderá caçar o mandato do deputado federal Neri Geller, do Progressista. O Ministério Público Eleitoral pede a cassação do parlamentar por abuso de poder econômico. O juiz eleitoral Jackson Coutinho solicitou vista da ação ainda durante o voto do relator, desembargador Sebastião Barbosa. Com isso, o julgamento será retomado na próxima semana. O procurador regional eleitoral Pedro Melo Ribeiro solicitou a cassação de Neri Geller. Está aí no www.gazeta digital. Esse outro destaque aí, ó, que eu também recomendo, o Ministério Público do Estado pediu mais 14 dias de quarentena coletiva obrigatória em Cuiabá e Várzea Grande, caso a classificação de risco continue muito alta na região metropolitana. A expectativa é que o juiz da Vara Especializada da Saúde Pública de Mato Grosso, o Dr. José Leite Lindotti, decida sobre a restrição ainda nesta quinta-feira. Já estamos aí passando das 8 horas, né? Chegando às 8 horas, aí deve ter novidade ainda hoje, quando o caso acaba o prazo aí da decisão anterior. Ainda há tempo, como eu falei aí. Você confere mais detalhes sobre essa notícia aí e outras mais no www.gazetadigital.com.br, que tem também notícias de esporte, tem notícias também de política, da economia e outras mais. Tem uma participação do telespectador via WhatsApp, 99932-2529, pergunta aqui para nossa entrevistada Caroline Dobbs. Vamos ver quem está perguntando. Secretária Carolina, por que não abre o Hospital Júlio Miller na estrada de Santo Antônio? Não seria viável? Estamos na pandemia, tem dinheiro para a Covid-19. É o Donizete Sena Rodrigues perguntando aí sobre aquela unidade hospitalar que está sendo construída ali na saída para Santo Antônio de Levezer. Bom, essas decisões, elas são decisões do gabinete do secretário do governador, né? Eu não tenho autoridade para me pronunciar sobre isso, né? Sobre cronograma de obra ou sobre qualquer decisão sobre isso. Então, assim, seria interessante direcionar essas perguntas ao nosso governador. Faz sentido, até porque o secretário Gilberto Figueiredo tem estado à frente desse trabalho. A gente sabe que tem novidade, inclusive, e eu faço compromisso com você, perguntou aí, e também a quem tem essa dúvida, como eu também tenho, né? Que é uma pergunta muito pertinente, de convidar aqui o secretário Gilberto para conversar mais sobre essas ações de abertura de novas unidades hospitalares, essa, no caso específico, que veio realmente o dinheiro para a construção dela, não é? E saber em que estágio que está esse processo de construção ali na saída de Santo Antônio de Leveger. Lorenberg. Secretária, ainda sobre a minha primeira pergunta que eu fiz à senhora, vamos estender um pouco mais, eu gostaria muito de explorar esta questão. Eu falava logo naquela primeira pergunta de qual é o número de médicos que temos lá no centro de triagem. E apenas médicos que estão ali, ou existem outros setores, por exemplo, enfermeiros ali também. Como funciona internamente o centro de triagem? O centro de triagem, ele é composto de diversos profissionais, né? Desde a parte ali administrativa, técnicos de enfermagem, enfermeiros, assistente social, médicos, psicólogo. Tá? Então, ali nós temos ali uma
uma gama multiprofissional de pessoas para atender a população em todas as frentes que a gente abriu ali para o atendimento. Então, ali na parte de recepção, a gente tem técnicos de enfermagem que fazem a primeira triagem para as pessoas adentrarem, fazem uma análise superficial ali, também com termômetro da condição de saúde de cada um. Depois, eles são recepcionados por profissionais administrativos na recepção. Tem uma assistente social ali para dar orientações, ajudar, né, com alguma informação, com cartão SUS. Mais para frente, eles passam por uma triagem por enfermeiros. Em seguida, são encaminhados para a testagem, que também é do corpo de enfermagem, e depois eles vão para a análise médica. Então, esse é o fluxo interno, né, que Esse vocês falam que haverá, então, um acompanhamento a partir... Haverá. A partir do momento que sai dali, a pessoa faz essa... Hã? São 20 consultórios médicos ali e por período tem 20 médicos. 20 médicos. E a gente estava vendo as imagens ali que a gente mostrou daquele não ia falar telespectador, mas a pessoa que gravou aquele vídeo, a gente vê que tem pessoas nas imagens com criança de colo, não é? Não é recomendável que se leve nos próximos dias, nos próximos 59 dias aí, crianças lá na central de triagem. Por quê? Nós fizemos uma programação de atendimento para o público adulto, 18 anos para cima. E ali é uma área que proporciona alta contaminação. A gente não sabe mensurar quem são as pessoas que chegam ali, que estão ou não contaminadas com o vírus. Então, se você tem a oportunidade, se você pode deixar o seu filho com alguém, a gente pede que o faça. E acesse a arena sozinho, né? Que ali o atendimento, como vocês viram, aquela filmagem, por período ele vai ser rápido, dentro do prazo estabelecido, e logo você vai poder ir para casa e cuidar do seu filho. Daí a importância daquilo que a gente falou aqui, Lorenberg lembrou aqui, o doutor que esteve aqui anteontem, lá do Sindimed, né, a doutora Adeildo Lucena, de se tivéssemos isso lá nos bairros, ficaria mais perto, inclusive, para as mães não terem essa preocupação aí em relação aos filhos, né? Ou seja, iria ali, mas voltaria mais rápido. Agora, você imagina sair lá do Três Barras para vir aqui na Arena Pantanal para fazer esse tipo de procedimento e deixar os filhos, é toda uma questão de logística, é uma dificuldade enorme. O Adeildo Lucena disse isso realmente aqui. Falar em Adeildo Lucena, produção, não sei se tem aí um trechozinho que eu queria que a secretária, né, a Caroline desse uma olhada com a gente, acompanhar com a gente aqui, uma fala do Adeildo Lucena. Ele aqui, secretária, ele falou o seguinte, que os testes rápidos, eles não têm a eficácia desejada. São milhares e milhares e milhares adquiridos pelo Estado, mas eles não são os ideais, sim, seriam os PCRs. É mais ou menos isso que ele fala. Vamos acompanhar o que disse aqui, um trechozinho bem rápido do Adeildo Lucena. Pergunta curta e grossa. Se PCR é o mais indicado e o rápido não resolve nada, eu estou errado se eu disser que o governo está jogando dinheiro fora? Olha, se usar o teste rápido para diagnóstico, está jogando dinheiro fora sim. Mas é proposta do governo lá com essa... O teste rápido não tem essa proposta de fazer diagnóstico precoce. Se você pegar e falar isso para fins epidemiológicos ou tirar dúvida de diagnóstico diferencial, aí sim. Mas isso não é usado em larga escala, né? Para fazer diagnóstico diferencial. E epidemiologicamente não é o momento. Então o teste rápido, ele não serve nesse momento para fazer um diagnóstico, é o PCR. O teste rápido não serve para fazer o diagnóstico, não é? Opinião de um médico, evidentemente, e de um sindicalista ao mesmo tempo aí. Entretanto, é o que está sendo ofertado para as pessoas. Sim, eu não sou médica, né? Não seria a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas o que a gente vê é que há uma opção que precisa ser oferecida para as pessoas. Fazer o teste de sangue ou PCR por SUAB, ele é moroso, né? Ele não tem tanta rapidez assim. E a gente ali no centro de triagem, além do teste rápido, a gente oferece o atendimento clínico do médico. Então, mesmo dando positivo ou negativo, o ciclo do paciente ali dentro é obrigatório ir até o fim. Tanto é que qualquer pessoa que se nega a passar pelo atendimento
médico, a gente pede para que ela assine um termo de desistência, porque a gente sabe que o teste rápido ali há um percentual em que ele tem essa margem de erro. Ele não é um exame considerado como ouro, né, padrão ouro. A gente sabe disso e isso é amplamente divulgado. Mas há uma opção que precisa ser oferecida para a população. As pessoas querem saber. Então, a gente ofereceu a triagem, a testagem e logo após o paciente ele vai com resultado positivo ou negativo passar por uma análise médica. Então, é um médico que fecha o diagnóstico do paciente e ele só sai dali com acesso ao kit COVID com o receituário do médico. Porenberg. Secretária adjunta, me permita sair um pouco fora do centro de triagem para ir até Cáceres. Figurado, né? Nós não vamos até Cáceres, evidentemente. No dia 26 de abril, secretária adjunta, a senhora se reuniu com o diretor do Hospital Regional de Cáceres, Onair Nogueira, e também a superintendente de enfermagem, Fernanda Rassi, e a diretora do Escritório Regional de Saúde em Cáceres, Antônia Maria Rosa. A senhora se lembra desse encontro, dessa reunião no dia 26 de abril? Agora, qual é o resultado prático, secretária, deste encontro, desta reunião? Bom, o governo do estado está construindo 20 leitos clínicos e 10 leitos de UTI ali no Hospital Regional de Rondonópolis. A obra já deve para ser finalizada. Quantas UTIs? 10? 10 leitos de UTI e 20 leitos clínicos ali que serão abertos para o atendimento da Covid. Já há equipamentos no hospital disponível para, assim que terminarmos as obras, já equiparmos. Isso foi divulgado nas mídias do governador e do governo do estado oficial. Então, a gente aguarda a conclusão dessas obras que estão bem avançadas, já devem prestar ser entregues para poder abrir esses leitos ali para a população. Então, recapitulando, 10 leitos de UTI e quantos que o senhor falou? 20 leitos clínicos. 20 leitos. Isso não foi entregue ainda, né? Não, ainda está em fase de conclusão. Lá em Cáceres. Mas vai ser entregue em breve. E foi a partir desta conversa, desse encontro? A partir dessa reunião, o secretário ele esteve presente nessa reunião e colheu ali dos gestores locais a ansiedade, as necessidades, né? Pôde ali ter elementos para tomar uma decisão e oferecer esse serviço. Ok, a gente vai para mais um break comercial e já a gente retoma a entrevista aqui com a secretária adjunta de Unidades Hospitalares do Estado, Caroline Dobbs, e também falando do interior do Estado, afinal de contas, como está a situação dos hospitais no interior. E a sua participação, se houver ainda, dá tempo. Mande a sua pergunta aqui para a secretária adjunta, 99932-2529. Um instante só, a gente retoma aqui a entrevista no Opinião. Estamos apresentando o programa Opinião aqui na TV Pantanal. Boa noite a você que se liga aqui no Opinião e você que está participando conosco também via WhatsApp, mandando aqui a sua pergunta para a secretária adjunta de Unidades Hospitalares do Governo do Estado de Mato Grosso, a Caroline Dobbs, que vai responder agora a um questionamento de um telespectador que mandou pergunta aqui. Vamos ver quem é? Aí, boa noite. Como será o horário de atendimento aos sábados e também domingos? É a Sandra Dani. Muito obrigada. Obrigado, Sandra. Vou aproveitar para esclarecer que a partir de amanhã serão distribuídas 600 senhas, logo no primeiro horário do dia. Tá? E aos sábados e aos domingos vão funcionar igual, mesmo horário. Não vai haver diferença. São 12 horas, das 7 da manhã às 19 horas. Tá? Excepcionalmente, esse domingo, a arena não vai abrir. Por quê? Porque a gente está passando por um período de organização inicial e a gente achou necessário fazer um momento introspectivo no domingo, reorganizar algumas possíveis necessidades ali dentro, né, se houver, e para segunda-feira a gente vir de novo, aí sim, todos os dias de segunda a segunda, ininterrupto, até finalizar os 60 dias. Ou seja, domingo não, mas sábado vai ter normal. Sábado vai ter. Normal. Normal. E são 400 senhas, vamos reforçar isso, são 400 senhas. 600 senhas. São 600? 600 senhas. Por que eu falei 400? Porque hoje foi 400, porque foi o primeiro dia de abertura ao público. Serão e a gente 600, viu, gente? Não fica 600 senhas. desesperado aí, não. São 600. Hoje que foi excepcional, que foi o primeiro dia também, né? Então, dividido em três períodos de 4 horas. O primeiro período
O atendimento começa das 7 da manhã e vai até às 11. O segundo das 11 da manhã às 15 horas da tarde. O terceiro período vai das 15 horas da tarde até às 19 horas. Lorenberg disse agora no bloco anterior, secretária, sobre Cáceres, não é? E a gente, como propriamente lembrou aqui o Lorenberg, lá nos assiste, né, via Facebook e também pelo site da Gazeta Digital. É só de sair das 10 UTIs, que em breve estarão sendo disponibilizadas, mais os 20 leitos clínicos. Vamos dar uma esmiuçada a mais aí, parece que lá vai ficar um negócio muito bonito, né? Porque eu até falei já aqui, que aqui em Várzea Grande, metropolitano, quando o governo colocou a mão ali, entregou algo em definitivo, não um hospital de campanha, em definitivo para a população, a gente teve a grandeza de elogiar, porque realmente ficou algo muito bom, ainda que não tenha sido suficiente. Mas ficou muito bonito e muito proveitoso, né? O custo-benefício. Lá em Cáceres não vai ficar muito diferente disso. Não, a mesma qualidade da obra que foi feita aqui no Hospital Metropolitano, o governo do estado está aplicando a mesma qualidade lá. Tá? Um espaço de tempo curto, tá? A gente já se apressou em mandar os equipamentos e a população de Cáceres vai ter um atendimento de excelência. Ali o nosso diretor, que muito bem organiza os serviços do hospital, o Nair, um abraço. Né? E ele está ali organizando os serviços médicos, previamente as equipes que já irão compor ali o quadro do novo espaço que vai ser aberto ali para toda a população. Tá, Cáceres está de graça, porque afinal de contas vai estar recebendo essa unidade aí, essas novas UTIs e os novos leitos como um todo. Só que, como disse o Lorenberg na pergunta anterior, no outro bloco, Rondonópolis, onde a senhora foi diretora, tem havido muitas denúncias, muitas críticas, se não denúncias, críticas, reclamações, porque a limitação do atendimento é muito grande, não é? Não o atendimento é muito grande, mas a limitação, ela é verificada, não é? O que o Estado está fazendo para melhorar a situação lá? Porque todos os problemas que há na capital, não é? Há lá também em Rondonópolis, que é a terceira cidade com maior incidência da Covid. Como que está sendo aí o raio de ação no sentido hospitalar para o município de Rondonópolis? O que nós podemos ter de novidade para lá? Bom, é importante aqui deixar bem claro que os municípios na área da saúde, eles têm gestão plena. O que isso significa? Há uma autonomia e recursos repassados do SUS para o município, para que ele tenha capacidade de se organizar e oferecer os serviços hospitalares em primeiro e em segundo nível, pelo menos, né? Então, assim, o município de Rondonópolis é um município grande, é um município com uma renda per capita por pessoa bastante considerável dentro do nosso estado. E ali, na minha visão, né, o município deveria estar se organizando para atender a necessidade da população, do tamanho que ela precisa, da importância que ela tem. Mas não está, não é? Aí só cita a questão da gestão plena, concordo com a senhora, isso é líquido e certo. Como também é líquido e certa, o que deveriam fazer os municípios e não estão fazendo, como, por exemplo, essa questão da triagem que o Estado tomou a dianteira e está fazendo, não é? E aí, por isso que eu perguntei de Rondonópolis, porque muitas vezes, como o município está ali patinando para tomar as providências, o Estado tem realmente, se não tomado à frente, mas tomado a posição que as pessoas não podem esperar. Bom, no Hospital Regional de Rondonópolis foram reorganizados 48 leitos clínicos para atender a população, tá? E mais 10 leitos de UTI exclusivos e 2 leitos de isolamento dentro da UTI, que já havia ali UTI de 20 leitos. Além disso, foram contratualizados leitos com o Hospital Santa Casa, tá? Não sei dizer se são 10 ou 15, eu não me lembro da última atualização. O governo do estado mandou respiradores para o Hospital Santa Casa, monitores foram enviados para lá, né, para que a gente houvesse uma oportunidade ali melhor para todos de acesso aos serviços da Covid ali, né? Uhum. E a gente tem tentado abrir os leitos todos que nós abrimos aqui numa regulação estadual para que quem não consiga ser atendido para lá possa ser regulado para cá. Lorenberg. Secretário, ainda a respeito de equipamentos, de monitores, no dia 3 agora deste mês, o Estado, a Secretaria, em especial a Secretaria de Saúde, recebeu uma doação significativa de 150 cápsulas. Eu gostaria de ler um trecho que a senhora falou
e um comentário da senhora posteriormente, tá? Entre aspas, é com gratidão que recebemos essas cápsulas de oxigênio. Essa iniciativa é muito importante para a melhoria no tratamento de pacientes que precisam de um suporte ventilatório não invasivo. Tecnologia e inovação ajudam muito o trabalho dos profissionais de saúde e traz mais qualidade no tratamento dos pacientes. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvi-la a respeito desta fala, que é da senhora mesma. Bom, vários segmentos da sociedade têm se mobilizado para nos ajudar nesse momento, né? Então, assim, a gente recebe diferentes equipamentos e em parceria com o Senai, uma iniciativa também da Assembleia Legislativa, a gente foram conseguidos alguns patrocinadores que financiaram a construção, a elaboração desse equipamento, né? E eles foram doados para o governo do estado para a gente distribuir nos nossos hospitais. Nesses leitos clínicos que não tem respirador, esse equipamento ele vem como um suporte para melhorar, para dar uma oportunidade de recuperação melhor para o paciente que está no início de uma dificuldade respiratória. É um equipamento que é manuseado por fisioterapeutas, né? Então, assim, já houve um treinamento aqui no estado de Mato Grosso, o governo do estado trouxe um médico que projetou essa cápsula, né? Foi para a Santa Casa, passaram um dia ali capacitando todos os profissionais. Então, é algo que tem sido assim, um ganho no tratamento do paciente. Era um equipamento que antes não existia, né? E nesse momento de crise, elevou os profissionais a pensar em novas soluções, né? A gente tem que pensar diferente num momento como esse para ter soluções diferentes. E esse equipamento, a gente recebe ele dessa forma, como algo que vem para agregar, para evitar que os pacientes cheguem até o nível de intubação invasiva, né? Os fisioterapeutas que aprendem a manusear esse equipamento, eles conseguem esses bons resultados. Dentro da Santa Casa, ali, a fisioterapeuta Patrícia, que é a diretora da Santa Casa, trabalha isso muito bem. No Hospital Metropolitano, todos os nossos hospitais regionais receberam uma quantidade desse equipamento e estão sendo muito bem utilizados. Olha, eu estava olhando aqui, enquanto a Caroline falava, né? Eu li agora há pouco no destaque do Gazeta Digital e estava vendo aqui o boletim que o Gilberto Figueiredo manda, né? Ele mandou aqui no meu zap. E a gente não falou ali, mas eu vou falar aqui que temos hoje, nesse instante, 55 leitos de UTIs disponíveis, não é? Foi maior, ontem era um pouco maior, mas eu queria que a senhora explicasse aqui, inclusive, secretária adjunta, como que funciona isso aí? São pessoas que não resistiram e que desocuparam? São pessoas que se recuperaram e desocuparam? Como que é feita essa atualização aí para chegar no número para ser apresentado para a população? Como, por exemplo, eram 60 até no dia anterior, que o Gilberto tinha mandado, olha, eram 56. Eram 56 no dia 22. E aí hoje, nesse novo aqui, do dia 23, são 55. Como é que é feito isso, essa organização do que é liberado e que vocês começam a divulgar? Há um sistema, né, em que todos os hospitais têm acesso, controlado pela Secretaria de Estado, em que se alimenta ali, né, e a regulação também ajuda nesse controle. Então, esse número ele varia por conta de altas, de óbitos, né, de transferências de pacientes que eles são transferidos por recuperação para uma enfermaria. E aí a gente tem essa variação desse número por conta dessas situações. Falar em Gilberto Figueiredo, Lorenberg, queria até que você comentasse aqui, é bom a gente falar também, porque as pessoas questionam muito, mas o dinheiro que está vindo para comprar equipamentos e tudo mais, ele mandou também aqui, eu vou passar para vocês aqui as informações que ele mandou aqui em termos de, a gente está falando dos testes rápidos, não é? O que o Estado está gastando aí com esses testes aí. Ele fez uma comparação com alguns estados da federação. Por exemplo, lá no Maranhão está se pagando R$ 199. No Rio de Janeiro, 180. Lá no Piauí, 130. Em São Paulo, 57. Lá na Bahia, R$ 55. Sabe quanto que o estado de Mato Grosso está pagando nos tais testes? R$ 17,83. É economia.
é o bom uso do dinheiro, né? Então a gente tem que fazer justiça aqui e dizer que eu queria também obter mais informações, secretário, sobre outros quesitos, mais equipamentos aí, se eu puder mandar também, não é, respiradores, enfim, para a gente também passar, porque muitas vezes passam despercebidas essas informações, né? Com certeza. E principalmente no período de pandemia, que os empresários, o intermediário, supervalorizam o valor de cada equipamento. Né, secretária? A senhora poderia falar, inclusive, até melhor do que nós dois aqui, a respeito desta queda, se compararmos com São Paulo e com o Maranhão. Bom, o governo do estado ele fez uma iniciativa multissetorial para fazer essas aquisições internacionais, né? Foi uma compra conduzida de uma forma muito responsável e planejada. A Secretaria de Estado, desde o início do ano, antes do início da pandemia, já vinha se planejando com a liderança do secretário para que houvesse um projeto de modernização dos hospitais. Então, quando a pandemia veio, lá pelo final de fevereiro, que a gente começou a ter notícia dela, a gente já começou a imaginar de que forma que a gente otimizaria todo o nosso planejamento prévio para atender a essas necessidades. Então, a gente já foi se preparando para fazer as aquisições, termos de referência, que é um instrumento que baseia, né, a aquisição pública, e tudo isso culminou em compras que conseguiram chegar a tempo. Não sei se vocês viram ali equipamentos sendo distribuídos em todos os hospitais regionais do estado de Mato Grosso foram contemplados com equipamentos e materiais hospitalares novos, comprados um pouquinho antes da pandemia ou durante a pandemia. Então, é isso que eu queria abordar, que quero abordar nessa sequência aqui agora, que é o seguinte, interior, quais são os critérios para distribuição? A demanda propriamente de cada unidade do interior ou existem outros critérios? E como é que está isso? Como é que está essa política hospitalar em termos de demanda lá nos regionais, por exemplo, Sorriso, em Alta Floresta, em outras unidades mais quanto à questão hospitalar? Tem também previsão como Cáceres de entrega de UTIs, enfim, como é que está aí? O governo do estado recebeu as unidades hospitalares num sucateamento terrível, né? Eu mesmo ali em Rondonópolis assumi um hospital completamente do zero, equipamentos velhos, equipamentos com tecnologia já obsoleta, né? Precisando de manutenções. Equipamentos hospitalares, eles são difíceis de serem manutenidos, tem que ter calibrações exigidas pela Anvisa. Tudo isso é muito difícil e caro de se manter. Então, a gente parte de um planejamento de dentro das unidades hospitalares, um planejamento de rede para atender os serviços que são ali colocados dentro do hospital. E tem previsão de UTIs, unidades a serem entregues aí para o interior? Em 30 segundos que você responder para a gente. A gente vai entregar 10 UTIs em Cáceres, né? A gente está em processo de contratação para mais 30 leitos aqui no Hospital Metropolitano. Recentemente foram inaugurados mais 9 leitos de UTI em Sinop, né? E o governo do estado está adotando diversas iniciativas de financiamento, cofinanciamento e parceria para montar leitos de UTI no interior, em diversos municípios. Água Boa, por exemplo, foi contemplada, né? Água Boa parece que foram 10 também. Foi, a gente contemplou Primavera do Leste, Campo Verde, a Pontes e Lacerda, Peixoto de Azevedo, Água Boa, Confresa, todos esses municípios receberam equipamentos e tiveram algum apoio do governo do estado para montar leitos de UTI ali. Caroline Dobbs, muito obrigado por ter vindo aqui, foi satisfação, foi esclarecedora a sua entrevista, porque afinal de contas muitas informações que a gente não tinha, especialmente sobre a triagem, hoje a gente passou a tê-las aqui no Opinião. Obrigado por ter vindo. Obrigada, muito obrigada. Boa sorte lá e toda semana está confirmado. Aqui, toda semana. Ok, obrigada. Mas as informações vão ter sempre aqui, viu? Com certeza. Obrigado também a Patrícia Dourado. Patrícia Dourado, que é diretora ali da Santa Casa, que também está na nossa mira. Já estaremos conversando aqui sobre a demanda da Santa Casa. E Brurenberg, até a próxima. Até amanhã, meu amigo. Muito obrigado. Obrigada. Amanhã a gente conversa aqui no Opinião, a partir das 7h30 da noite, com o vereador por Cuiabá, Abílio Brunini Júnior, do Podemos. Muita coisa sobre o Parlamento Municipal a partir das 7h30 da noite, aqui no Opinião desta sexta-feira. É isso. Fica bem, fica com Deus também.